A gente fala agora com o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente dessa comissão especial da PEC, que prevê a prisão após a segunda instância. Ele já está aqui com a gente. O Otávio Guedes também participa dessa conversa. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui. Queria destacar que é a terceira vez que vocês tentam a instalação dessa comissão para dar prosseguimento aos trabalhos. Vocês já tentaram uma vez, duas vezes, já vieram aqui, inclusive, a Globo News contar desde a primeira vez esse esforço que vocês têm feito, mas tem caído, de certa maneira, no vácuo. O que tem acontecido, deputado? Dessa vez o senhor acha que o presidente da Câmara vai instaurar a comissão? Bem, Júlia, Augusto, bom dia a todos os telespectadores. Primeiro, eu acho que nós precisamos deixar claro que não é uma questão específica do presidente Rodrigo Maia. A Câmara tem um projeto de resolução aprovado que impede o funcionamento das comissões durante esse período de pandemia. Portanto, para que o presidente Rodrigo Maia autorize a reinstalação da comissão, é preciso que o plenário da Casa aprove um novo projeto de resolução autorizando o funcionamento das comissões. Isso já foi tentado duas vezes, esse projeto já foi para o plenário, mas houve obstrução e nós não conseguimos votar. O que é ruim não só para a PEC da segunda instância, é ruim para o bom funcionamento do parlamento brasileiro. Se o sistema remoto funciona para um plenário com 513, não tem nenhum sentido ele não funcionar para uma comissão de 40 membros. Em relação ao conteúdo da matéria, eu acho que duas coisas precisam ser ditas e esclarecidas. A primeira é que nem todo réu no Brasil é o André do Rep. Nós temos vários réus no Brasil, inclusive muitos deles considerados inocentes no final do processo. E a segunda coisa é que prisão preventiva não é pena. Prisão preventiva tem natureza processual, é para preservar a investigação. E, infelizmente, no Brasil, ela está sendo praticada como pena, como se pena fosse. Óbvio que um réu como André do Rep precisa do alongamento da prisão preventiva ou de um julgamento rápido. Se, por exemplo, nós tivéssemos aprovado a PEC da segunda instância, ele não estaria em preventiva, ele estaria cumprindo a pena. Aí sim era justo alongar o prazo. Agora, você pegar uma prisão processual e transformar em pena não é razoável. E no caso dele, aí não dá para ter dúvida, eu ouvi todos os comentários. No caso dele, o texto é absolutamente claro. O promotor do caso e o juiz foram negligentes e não renovaram a prisão. Isso é um pedido de uma lauda, dizendo o seguinte: não existem fatos novos, portanto, a periculosidade do réu justifica a manutenção da prisão. Ponto. O juiz confirma e o ministro Marco Aurélio não teria dado a decisão que deu. A lei é importante, o texto do deputado Lafayette é importante para não permitir a transformação de uma prisão processual em pena, mas é óbvio que não abre margem para esse tipo de distorção. Um cidadão como esse precisa estar preso e deveria estar cumprindo a pena já confirmada pela segunda instância. A minha pergunta é a seguinte: o espírito da lei é a justiça social, ou seja, ajudar o réu do tostão. Mas quando o senhor fala que basta ali, já deu até o texto, Ctrl+C, Ctrl+V, não há fato novos, mantenho a prisão. Isso não vai ter eficácia, você só está criando ali um texto de Ctrl+C, Ctrl+V que automaticamente vai ser emitido. Não é uma contradição? Não, vai ter eficácia no inverso, Otávio. Vai ter eficácia se não for um réu perigoso como André do Rep, se a instrução processual estiver concluída e não for preciso mais essa decisão, essa prisão para proteger a instrução processual. E aí você vai ter um ofício diferente. Não há periculosidade no réu, a instrução processual está concluída e, portanto, não tem justificativa para a manutenção da prisão preventiva. Então, é pelo inverso que essa medida se justifica. E tem um erro básico na fala do ex-ministro Moro, que o ex-ministro Moro diz que, em aprovado a PEC da segunda instância, não vai ser mais necessário preventiva. Isso não é verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai ter execução de pena mais rápido, mas a preventiva continuará sendo necessária na primeira instância para proteger a instrução processual. É natural que o ex-ministro Moro diga isso, porque ele foi dos que mais confundiu prisão preventiva com pena. Prisão preventiva tem natureza processual.
mesmo com a PEC da segunda instância, ela vai continuar existindo porque ela é necessária para proteger a instrução, mas ela não é pena. Isso que precisa ficar claro. Prisão preventiva não é cumprimento de pena. Tem natureza processual para proteger a instrução. No caso do André do Rep, ela era absolutamente justificável, justamente para que ele não fugisse, para que ele não contaminasse o que falta no final do processo dele, mas principalmente para que não fugisse e para que não cometesse outros crimes. Então, existiam os requisitos para ele continuar preso, mas o trabalho de confirmar esse requisito não é do ministro do Supremo que aprecia o habeas corpus, é do juiz da instrução processual. Deputado, eu acho que o que o ex-ministro quis dizer é que com a prisão após a condenação em segunda instância, num caso como esse do André do Rep, como ele já tem a condenação em segunda instância, ele ia estar preso para cumprir com a sua pena e não precisaria mais da prorrogação da preventiva nesse caso. Acho que é isso que ele quis dizer e, de fato, faz sentido. Eu queria perguntar para o senhor, nessa discussão sobre colocar um limite das preventivas, que é algo importante, como o Otávio destacou, o senhor destacou também. Só que você tem a realidade, que são o que os juízes estão falando. Os juízes que são responsáveis agora pela lei de ofício, analisar se aquela prisão está ilegal ou não a partir dos 90 dias. Aliás, analisar aquela prisão para ela não se tornar ilegal a partir dos 90 dias. Os juízes estão dizendo que o Congresso tomou a decisão sem levar em consideração como que é feito o trabalho do juiz lá na ponta. Como é que os juízes vão conseguir, com todo o fluxo de trabalho, dar conta à análise de todas essas preventivas? E mais, como é que fica essa questão de quando os autos sobem para a segunda instância, deputado? O juiz da primeira instância já não está mais acompanhando o caso, já não está mais com ele. Como é que ele vai se debruçar, saber a rotina do dia a dia, se aquilo já está em recurso? Júlia, acho que primeiro a gente não tem que olhar essa lógica pela lógica do juiz, tem que olhar pela lógica do réu e pela lógica da vítima. Portanto, um réu que não tem justificativa para continuar preso, não pode continuar preso porque um juiz diz que tem tanto trabalho que ele não pode fazer um ofício dizendo que não existe mais os motivos para a prisão preventiva. Tá? Então, primeiro isso. Segundo, me parece que aí sim, e eu concordo com a primeira parte da sua fala, se a lógica do ex-ministro Moro foi de que, em aprovado a PEC da segunda instância, para esse caso do André do Rep não existiria mais preventiva, ela tem algum sentido. Agora, para todos os casos não precisaria mais preventiva, ela não tem nenhum sentido, porque, repito, a preventiva continuará sendo necessária, inclusive na primeira instância, para preservar a instrução processual. Deputado, deixa eu tirar uma dúvida aqui. O réu está sendo julgado com a preventiva, né? Aí ele é condenado, né? Então o juiz vai lá e emite uma guia provisória. Eu acho que o nome é esse, né? Guia provisória, uma carta de guia provisória. Na visão de vocês, no momento em que ele é condenado na primeira instância, não se fala mais, essa condenação dele não é prisão provisória, é prisão preventiva. Então não precisa mais renovar de 90 em 90 dias. Não, ele não é preso após essa decisão se ele recorrer, Otávio. Após essa decisão de primeira instância, se ele recorrer, ele não é preso. A não ser que ele continue preso por uma preventiva, que não é pena. É prisão de natureza processual para preservar a investigação. Se ele tiver uma condenação de primeira instância, ele não é preso. Deputado, eu costumo dizer que o espírito dessa lei é para proteger o réu do crime do tostão, porque eu conheço a realidade das cadeias, eu vejo quem fica lá nas nossas masmorras. Mas muita gente diz que não, que a Câmara, na verdade, quis proteger políticos para evitar as prisões alongadas da Lava Jato. Qual das duas vertentes o senhor acredita que tem razão ou as duas? Otávio, eu acho que isso não é uma verdade para a grande maioria dos deputados e deputadas. Veja só, o deputado Lafayette, que propôs essa medida, é um deputado honrado, sem nenhuma mácula na sua caminhada de vida pública.
deputado Fábio Tradi, deputada Margarete, que foram também protagonistas nesse debate do pacote anticrime, e são deputados honrados, sem nenhuma mácula na sua vida pública. Eu tenho 10 anos de vida pública, já fui secretário, deputado, vereador, e nunca respondi nenhum processo. Tive todas as minhas contas aprovadas por unanimidade pelos órgãos de controle. Então não dá para a gente também tentar jogar todo o parlamento brasileiro numa vala de proteção da Lava Jato. Acho que a Lava Jato teve seus excessos, eles foram contidos em determinado momento, agora ela foi importante também. Não dá para, por conta dos excessos da Lava Jato, fazer de conta que nada aconteceu no Brasil durante todo aquele período. Então, eu acho que não foi para proteger a Lava Jato, foi efetivamente para dar um poder judiciário que proteja o cidadão brasileiro. Nós não podemos ignorar, Otávio, a quantidade de erros judiciários, de prisões ilegais que existem no Brasil. E, como eu disse, nem todos os réus no Brasil são André do Rep. O Brasil tem muitos réus que nem deveriam ser réus. Se nós, por conta do André do Rep, decidirmos punir um inocente, isso não é justiça, isso é barbárie. Deputado, só para a gente finalizar, então, aqui, uma das propostas que o senhor coloca, achei interessante, o senhor falou da medida, no caso do habeas corpus, ter a manifestação obrigatoriamente do MP, porque teve a decisão, no caso do André do Rep, teve a manifestação mais tarde do HC, quando já tinha a decisão do ministro Marco Aurélio. Mas, por fim, o senhor coloca isso e fala da prisão após a condenação em segunda instância como uma maneira de evitar essa situação. Qual garantia que a gente tem que isso vai ser aprovado na Câmara, colocando um pouco desse contexto que o Otávio falou, de resistência de setores como o Centrão e mesmo hoje até do governo, uma resistência a aprovar uma medida como essa, o governo que tem o presidente, familiares que são investigados e tudo mais. Qual o clima para se aprovar essa alteração? Júlia, eu ontem falei com o Camarote e disse para ele o que eu vou dizer aqui. Eu já fui mais otimista em relação a essa pauta. Quando nós apresentamos a PEC 199, o deputado Alex Manente apresentou a PEC 199, havia um sentimento muito grande dentro da casa de que era uma medida importante. Primeiro, porque ela não era uma medida só relacionada à prisão, mas ela era uma medida para dar um judiciário mais célere no nosso Brasil. Nós, na comissão, tivemos todo o apoio do presidente Rodrigo Maia, mas, infelizmente, houve um fato externo, que foi essa questão da pandemia e a aprovação de uma resolução que impede o funcionamento das comissões. Nós já demonstramos o nosso esforço, o nosso desejo. O deputado Fábio Tradi apresentou o relatório, alimentou o relatório no sistema. Nós já pedimos 2 vezes a reinstalação e eu renovo aqui um apelo público, não ao presidente Rodrigo Maia, mas dessa vez ao colegiado de líderes da casa, para que possa pautar o projeto de resolução, autorizar a reinstalação das comissões, e eu não tenho dúvida da disposição do presidente Rodrigo Maia de colocar essa matéria em votação. Colocando em votação, nós vamos saber quem é quem, né? Aí quem for contra, vota contra, quem for a favor, vota a favor. Votar contra é democrático, votar a favor, como eu vou votar, é democrático. Não votar não é democrático. Então, nós queremos que efetivamente essa matéria chegue à pauta. Sem dúvida nenhuma, deputado, muito bem, porque todos nós estamos pagando os salários dos parlamentares para eles justamente votarem, né? Essa expectativa que o cidadão brasileiro tem em relação ao trabalho de vocês. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui, a disponibilidade de responder todas as nossas questões. Até uma próxima vez, então. Obrigado, Júlia. Obrigado, Otávio. Obrigado a todos os ouvintes.